O exército brasileiro já preparou a cela do Bolsonaro. Pode até parecer brincadeira, mas não é, é verdade. O exército brasileiro já tem preparado a cela do Bolsonaro, do Braga Neto, do general Augusto Heleno. O exército pegou um alojamento lá no QG em Brasília, que os patriotários ficaram, e reformou tudo. E o pior é que tem aliado do Bolsonaro dizendo que lá é um bom lugar para ele ficar depois da prisão. Ou seja, todo mundo desistiu. O próprio desistiu. Tá falando que não vai fugir e também não vai pra bunker nenhum depois da sentença do Moraes, porque vai haver um levante popular de alguns segmentos da sociedade. E domingo é o primeiro passo para esse levante, que não vai ter nada. Na verdade, quando o Bolsonaro for preso, a Michelle vai ocupar o lugar dele. Mas eu quero saber a sua opinião. Vai haver uma comoção popular com a prisão do Bolsonaro? Michelle vai ocupar esse espaço? E o exército preparando a cela do Bolsonaro já mostra que a prisão vai acontecer? Se você quer ele preso, deixa o like e se inscreva no canal. Essa informação de que o exército já preparou a cela do Bolsonaro, do Braga Neto, do Augusto Heleno e de outros militares envolvidos na estrutura organizacional comandada por Bolsonaro para atacar as instituições republicanas foi da Veja. Então não é uma fonte secundária ou uma fonte sem credibilidade. Foi a Veja que trouxe a informação para nós. O que aconteceu foi o seguinte: o exército tem o QG dele lá em Brasília, que os patriotários ficaram lá acampados. Então o bolsonarista conhece bem aquele local. O exército pegou um alojamento antigo que já estava meio caidão e reformou para poder receber o Bolsonaro e principalmente os militares mais velhos, como o Heleno, o Braga Neto, que precisam de celas e acomodações especiais. Até porque o próprio STF faz inspeções nesses locais para saber se está tudo certo. Então já está prontinha a cela do Bolsonaro. E como eu falei para vocês, tem aliado do Bolsonaro achando que esse é o local adequado para o Bolsonaro ficar. Melhor do que para Papuda, melhor do que para Colmeia, melhor do que para Bangu. O problema é que lá não vai ter assim um jiu-jitsu no banheiro, né? Porque o Bolsonaro vai lutar jiu-jitsu com quem? Vai lutar jiu-jitsu com o Augusto Heleno. Vocês acham que o Augusto Heleno aguenta 5 minutos de jiu-jitsu? Não aguenta mais, não tem disposição para um jiu-jitsu gostoso, como tinha o Aristides, né? Então esqueça. E essa situação já mostra que tá certo que prisões vão ocorrer e o próprio Bolsonaro e os seus aliados já jogaram a toalha. Segundo informações da própria Veja também, o Bolsonaro tem dito que ele não vai fugir. Não vai fugir do país? Claro que ele não vai fugir, não tem passaporte, como que ele ia fugir? Vai fugir pelo Brasil? Tem jeito de fugir. E também nem vai se esconder. Até porque, onde ele se esconderia? Bolsonaro vai se esconder onde? Vai se esconder em Rio das Pedras? O capitão Adriano já está morto. Não tem como ele se esconder mais. Então o que ele vai fazer? Ele vai aceitar a prisão, mas ele acredita que no dia que Alexandre de Moraes escrever a sentença, vai haver um levante popular do agronegócio, de caminhoneiros, motoristas, segmentos evangélicos. Porque Bolsonaro seria um preso injusto. E o ato do dia 25 é o primeiro passo para essa comoção popular. Porque você sabe que nesse ato, o Bolsonaro ele vai querer passar a ideia de que não é ele que está sendo preso, mas todo um movimento de direita está sendo preso porque ele, Bolsonaro, é o grande representante dessa direita brasileira. E de fato é. A direita brasileira não existe mais, só existe o bolsonarismo e o próprio Bolsonaro. Por esse motivo que o Bolsonaro ele não se importa com as pessoas que estarão ao lado dele no caminhão, no trio elétrico. O que ele quer é uma foto. Uma foto com pessoas vestindo verde e amarelo, sem cartazes, para não ter nenhum risco de aparecer algum tipo de mensagem mais antidemocrática ou golpista, e repercutir essa foto, essa imagem, na comunidade internacional, valendo da data que vai haver o evento do G20 em São Paulo, né? Um segmento do G20 vai se reunir em São Paulo, está tendo até uma discussão, e o Bolsonaro quer usar esse evento, essa data, para repercutir essa imagem, falando que ele é muito adorado, portanto seria impossível ele ser derrotado pelo Lula, e mais ainda, ele como líder popular está sendo vítima de um processo injusto e, portanto, há uma perseguição contra ele. Então isso ajudaria a fomentar espíritos de proteção a favor dele, Bolsonaro. Só que eu vejo que é um erro essa interpretação do Bolsonaro. E você pode colocar nos comentários aqui se você concorda comigo que é um erro ou não. Por que eu acho que é um erro? Porque o Bolsonaro ele não tem esse poder de comoção. E a prisão dele já está precificada.
Qual que vai ser a repercussão? A prisão do Bolsonaro vai ter algum tipo de respaldo institucional? Não. Vai ter respaldo internacional? Também não. E o próprio perdeu muito da sua força e da capacidade de mobilização. No depoimento dele, que ele ficou em silêncio e todo borrado, nós tivemos manifestantes. 4. Até buzinou. 4. Vai ter gente em São Paulo? Vai. Acredito que em torno de 10 mil pessoas, 15 mil. 15 na Paulista. Não vai passar disso. Não vai chegar às 300 mil que tinham na época do... É que o Malafaia falou, não na época, né? Que o Malafaia falou. Porque nenhum empresário vai querer patrocinar isso, só o Malafaia. Porque depois pode acabar, Bolsonaro pode falar alguma bobagem, o evento descambar para uma questão antidemocrática ou coisa do tipo, e eles vão acabar querendo colocar nas costas o risco de um 8 de janeiro. É óbvio que não. E outra, quando o Bolsonaro for preso, o bolsonarismo não vai ficar órfão. Porque Michelle vai emergir como uma grande liderança. E para ela é muito bom que o Bolsonaro seja preso. Porque sem Bolsonaro, ela consegue tocar o bolsonarismo para frente sem as amarras do ex-presidente. Ela vai ficar à sombra do Bolsonaro? Não. Ela vai usar a sombra do Bolsonaro para ser ungida. Porque o bolsonarismo passa por uma transformação. E na verdade já é um movimento religioso. O Bolsonaro transformou o bolsonarismo num movimento religioso. Mas ele mesmo não tem condições de liderar esse movimento religioso. Porque ele não é nada, mas Michelle tem. Ela é a cara, o rosto, a liderança desse neo-bolsonarismo. Mais religioso, que é um movimento político e religioso. Não é somente um movimento religioso. E não é somente um movimento político. É os dois. Não tem como você desassociar esse movimento político religioso do bolsonarismo. Só que é interessante observar que o Bolsonaro falando que não vai fugir, o exército preparando a cela, mostra que o Bolsonaro está condescendente e ele já admitiu a prisão. Ele sabe que vai ser preso. Alguns conselheiros lorpas do Bolsonaro, que aconselha esse cara, né? Falaram que ele não seria preso porque o máximo que aconteceria seria a cassação. Eles queriam tirá-lo do jogo político para 2026. Burrice. E que ele, pelo fato de ser um líder popular, não correria o risco de ser preso. Outra burrice. Os caras são muito jecas que aconselham o Bolsonaro. É uma burrice atrás da outra. O cara não tem condição de escolher uma equipe para assessorá-lo. Também nem quem deve assessorar, deve ser o Eduardo Bolsonaro. E os caras falam que o Bolsonaro queria dar um golpe de Estado. O Bolsonaro sabe nem escovar os dentes como vai dar um golpe de Estado. Até o PL já acredita na prisão do Bolsonaro. O pessoal internamente no PL, os bolsonaristas mais raiz, eles acreditavam que o Bolsonaro não seria preso. Eu sei que mundo da fantasia que eles vivem, né? Mas esses caras acreditam em globalismo, teorias da conspiração, povo topeira. Eles são o povo topeira, né? Então acreditavam que o Bolsonaro não seria preso. Aí quando houve a operação da Polícia Federal, que pegou o Bolsonaro, o Braga Neto, Torres e um monte de gente, aí eles ficaram, opa, parece que ele será preso sim. Mas pô, esses caras rezaram o papinil, né? Pediram intervenção de OVNI. É óbvio que eles vão acreditar em qualquer bobagem.